Fraternais saudações. Corre e borbulha nas mentalidades populares dignos a ideia de que exista uma espécie de sociedade ultrasecreta que simultaneamente comanda e manipula não apenas os grandes acontecimentos na história de nossa recente humanidade, como também as grandes mentes de diferentes cenários artísticos, que manipula, conduz e inspira de maneira subversiva e silenciosa instituições como a própria maçonaria, os Rosacruzes, que teria se infiltrado no Vaticano e que também inspira e conduz as igrejas protestantes e ortodoxas, instituições filantrópicas e outras tantas. E que esta instituição teria o nome de Illuminati, um grupo ultrasecreto cujas garras e teias se estendem nos mais diferentes setores, ângulos e dimensões da humanidade moderna. Que este mesmo grupo, os Illuminati, eles estariam por detrás dos grandes governos, das grandes decisões, dos grandes bilionários, milionários e das empresas que nós temos na modernidade. Para uns, este grupo, os Illuminatis, possui uma natureza mais obscurantista, e para outros, este grupo ou esta entidade, esta ordem vai ter uma natureza mais iluminista. Por um lado, alguns vão pensar que eles têm como propósito trazer a desordem, e para outros, a ideia central é de que os Illuminatis têm como objetivo central trazer o inverso disto, ou seja, o progresso, a iluminação e a ciência. Uns e outros, a depender do ângulo de visão, vai ter a sua razão. E é o nosso propósito aqui neste nosso estudo de número 234, refletirmos não apenas sobre os Illuminati, mas também sobre a sua relação com a humanidade e seus diferentes contextos históricos ao longo do tempo. Para isso, claro, convido e invoco a vossa atenção do início ao final deste nosso vídeo. Curta também este nosso vídeo, deixe aqui nos comentários a sua sugestão para os próximos e também sou um apoiador, uma apoiadora deste canal. Pois bem, dignos, uma das perguntas que nós podemos aqui posicionar, ou algumas delas, são as seguintes. Os Illuminatis têm relação com a maçonaria? Os Illuminatis têm relação com os Rosacruzes? Os Illuminatis têm relação com os martinistas? E antes de entrarmos na história dos Illuminati de forma breve, vamos aqui posicionar que sim, de fato os Illuminatis existiram e de alguma forma ainda existem e têm e guardam relação com a maçonaria e com os Rosacruzes. Guardam relação com a maçonaria porque eles têm um princípio histórico, eles nasceram muito proximamente ou muito próximo em sua época, na segunda metade do século XVIII. Vejamos que a maçonaria, ela vem, como nós já estudamos em vídeos anteriores, lá das corporações de ofício medieval, mas eclode ou se organiza de forma mais bem sedimentada a partir ali da Renascença, do Iluminismo, principalmente a partir da segunda metade do século XVIII, e que também os Illuminatis vão nascer precisamente ali em 1776, ou seja, os Illuminatis eles nascem concomitantemente à maçonaria e até um pouco depois. Entretanto, eles vão ter como uma de suas políticas no breve período de sua existência, justamente o adentrar, o possuir e, de fato, o manipular a própria maçonaria. Vejamos que a maçonaria era já uma instituição devidamente sedimentada nas diferentes camadas da sociedade, principalmente nas camadas mais dirigentes e abastadas da Europa à sua época e também já criando as suas raízes nas próprias Américas e em outras regiões do mundo. Entretanto, os Illuminatis, ao entrarem na maçonaria, eles têm como um dos seus propósitos fundamentais dominar a maçonaria a fim de propagar os seus próprios princípios. E, de fato, a maçonaria vai criar uma certa resistência aos Illuminatis. Muitas pessoas vão pensar que a maçonaria é um braço, desde sempre, dos Illuminatis. Entretanto, ao estudarmos, esquadrinharmos a história nos seus pormenores, vamos verificar que a Grande Loja da Inglaterra, a Grande Loja da França e outras instituições mais bem enraizadas da própria maçonaria se opuseram desde sempre aos princípios instituídos
pelos Illuminatis. Eles que tinham ali como princípio fundamental dominar não só a igreja, dominar a própria maçonaria, os Rosacruzes. Existe uma relação, falando em Rosacruz, dos Illuminatis com os Rosacruzes, e a resposta também é positiva. Vejamos que um dos graus da própria Rosacruz também é chamado de Illuminati. Nesse sentido, muitos Rosacruzes, dentre os quais me incluo, eles são também classificados, denominados como Illuminati. Nós temos dentro da Rosacruz, por exemplo, 12 graus fundamentais. Então, se vai do primeiro grau, né, existem os graus de preparação, então você vai subindo o primeiro, segundo, terceiro grau, cada grau tem um estudo específico. Entre o 9º e o 12º grau se constitui uma classe especial que é chamada de classe dos Illuminati. Então, por vezes também no meio rosacrucianista, quando se fala em Illuminati, se está referindo a esses graus superiores, elevados, daqueles que possuem um conhecimento mais refinado e devidamente enraizado acerca de uma determinada ordem rosacrucianista, de uma determinada ordem Rosacruz. Entretanto, isto não guarda relação com os Illuminatis da Baviera, conforme nós vamos verificar daqui a pouco. Então, esta é uma relação de fato existente. Os princípios Rosacruzes também comungam dos mesmos princípios iluministas, dos princípios científicos e humanistas dos próprios Illuminatis e também da maçonaria, visto que estes três movimentos, os Illuminatis, os Rosacruzes e a maçonaria, vão ter um nascimento aproximado, vão sair ou vão emergir do mesmo contexto cultural, do mesmo contexto filosófico. Verifiquemos também que vai ter uma relação com os martinistas, porque os martinistas da sua época é algo um tanto quanto mais sutil, não entramos muito aqui em nosso canal sobre o martinesianismo, que é uma espécie de maçonaria mais mística, de maçonaria mais teúrgica ou de maçonaria mais cristã. É um dos segmentos ali criado propriamente ou inspirado em Louis Claude Saint-Martin, ele que também é desta mesma época ali, a partir da segunda metade do século XVIII, e deixa aqui nos comentários se você acha interessante nós voltarmos nesta temática sobre essa versão e essa visão mais mística e também mais cristã da própria maçonaria. Nós podemos voltar a esse tema martinismo. Entretanto, os martinistas também se opuseram desde sempre aos próprios Illuminatis. Então, estas correntes não constituem braços dos Illuminatis, mas por vezes até elementos opositores. Por quê? Porque os Illuminatis, que foram nascer exatamente ali no dia 1º de maio de 1776, esta é a data propriamente de fundação oficial dos Illuminatis, principalmente ali pelas mãos de um professor universitário. À época ele era professor numa universidade jesuíta que era muito rigorosa, chamado Adam Weishaupt. Esse Adam Weishaupt se une com outras grandes personalidades de sua época e começam propriamente a criam oficialmente essa ordem chamada de Illuminati, que tem como organização fundamental, ou como princípio basilar, a ideia de que eles deveriam propriamente superar quaisquer tipos de princípios mais absolutistas, no que tange ao contexto político, ou seja, eles se opunham propriamente a governos excessivamente monárquicos, absolutistas e até mesmo aos chamados déspotas esclarecidos, que é um outro contexto histórico, depois a gente entra nisso no outro vídeo. Se opunham também à relação da igreja com o Estado, portanto, procuravam criar um certo distanciamento entre a influência dos bispos, dos cardeais, dos papas, em muitos países da Europa naquela época, e os próprios governos, inspirados também em preceitos mais ou menos protestantes, de Martinho Lutero, de João Calvino. É um contexto cultural. Outro propósito também dos Illuminatis da Baviera, isto foi criado ali na Baviera, hoje que nós já conhecemos como uma região alemã, era também o de
de superar a superstição, todas as crendices, os conceitos mais místicos e etc., muito embora os Illuminatis tenham copiado a maçonaria, ou seja, os Illuminatis eles eram excessivamente simbólicos, ritualísticos, cerimoniosos, e toda esta inspiração simbólica, cerimonial, ritualística, eles apreenderam, eles sorveram, absorveram de entidades como a própria maçonaria, se inspiraram em grande parte também nos movimentos Rosa-Cruzes, que deram nascimento a diferentes ordens. Já falamos muito sobre a história dos Rosa-Cruzes aqui, ou seja, eles eram ao mesmo tempo altamente simbólicos, ocultos, e dados à criação de uma sociedade secreta, tal como eles de fato eram, e também tinham essa ideia mais progressista, iluminista e de natureza esclarecedora sobre os conceitos, sobre a ciência e sobre a filosofia. Daí esta relação um tanto quanto contraditória, porque ao mesmo tempo em que eles lutavam pelo progresso, pelo avanço, eles detinham uma ritualística, um modus operandi excessivamente obscurantista. E ao mesmo tempo em que eles possuíam ferramentas e elementos mais místicos, eles eram altamente inclinados à ciência, à razão e à lógica. Eles tinham, por exemplo, no seu contexto ali de membrazia, personalidades, conseguiram ter grandes personalidades muito relevantes, como o caso, nós já conhecemos e já falamos aqui, além do próprio Adam Weishaupt, eles tinham o Conde de Cagliostro, que foi um grande místico também. Estou para fazer um mapa astral aqui de Cagliostro em nosso canal. Claro, se você acha interessante nós falarmos sobre o Cagliostro, deixa aqui nos comentários, nós podemos falar sobre o mapa astral dele, ou falarmos sobre a personalidade e a biografia. Também tinha como membro o próprio Conde de Saint-Germain. Nós já falamos bastante sobre o Conde de Saint-Germain aqui em nosso canal, recomendo que revisite esse vídeo, e outras tantas personalidades. Na modernidade, antes de falarmos da modernidade, claro, eles tiveram um período curto de duração, eles foram de 1776, sua fundação, a 1788, portanto perfizeram mais ou menos um período de 12 anos, e nestes 12 anos consta que os Illuminatis não passaram de aproximadamente 2.000 a 2.500 membros, não consta que eles tinham tido mais do que isso. Eles foram uma duração, portanto, muito curta, muito aquém da história dos Rosa-Cruzes, dos Martinistas, da própria maçonaria e de outras grandes instituições iniciáticas, simbólicas e ocultistas. E esta instituição, na verdade, embora ela tenha perdido a nível político, embora ela tenha definhado a nível organizacional e não conseguido propriamente se propagar na linha do tempo, aconteceu dela propriamente vir a sobreviver na mentalidade, na cultura popular. E aí é que entra o Não Confie nos Illuminatis, título deste nosso vídeo. Por quê? Diferentes organizações, por vezes de fundo de quintal, sem qualquer lastro, sem eira nem beira, como se dizia em minha época, se fazem deste nome, do nome dos Illuminatis, para recriar sociedades mais ou menos esotéricas e por vezes nada sérias, com os objetivos mais escusos, espalhafatosos e um tanto quanto desnecessários. Portanto, se você recebe convites, se você receber algum comunicado sobre e acerca de Illuminatis, observe, leia, releia, pense 3, 4, 5 vezes antes de qualquer afiliação, porque é muito possível que você esteja propriamente a cair numa espécie de golpe, de armadilha e de erro, e também esteja atento para teorias da conspiração excessivas no que tange a isso, de que os Illuminatis estão por detrás da Opus Dei, de que os Illuminatis estão para eleger o próximo Papa, de que os Illuminatis estão por detrás da nova ordem mundial, da nova era, de que eles propriamente estejam preparando o anticristo ou a vinda do próprio Cristo, enfim. É importante que você reflita com muito cuidado, com muita tranquilidade, porque os Illuminati em si não sobreviveram à sua própria época, não passaram pelo crivo do tempo, mas a imaginação sobre os Illuminatis, essa sim, borbulha,
fervilha, percorre os mais diferentes tipos de segmentos, por vezes segmentos loucos, transloucados, segmentos sem beira e nem eira. Digníssimos irmãos e irmãs, voltaremos a estes temas futuramente. Paz profunda.